Bom dia. Vai falando, né? Porque vai gravar. Pode falar. Bom dia, pessoal. Desejo a todos que tenham um domingo abençoado na presença de Deus. A lição de hoje vai tratar da parceria na obra missionária. A lição é a lição 13, página 82 da revista. Vamos aguardar um pouquinho, que a gente está vendo aqui se já entrou ao vivo. Então, dando continuidade aqui, a lição vai tratar do apóstolo Paulo, vai tratar de um outro casal, Andrônico e Júnias, que foram cooperadores do apóstolo Paulo. Vai tratar também de Rufo e sua família, e vai tratar de outros cooperadores no ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos missionários mais importantes de todos os tempos. Vamos orar primeiro, que a gente falou que ia orar. Vamos orar então. Ora, Alexandre, por favor. Senhor maravilhoso Deus, te glorificamos mais um dia na tua presença. Venha abençoar essa lição, Senhor. Que a internet dê tudo certo também, para que todos alcancem, Senhor, esse estudo. Abençoe a Alessandro, me abençoe também nessa lição. E abençoe todos que estarão assistindo, Senhor. Que possa penetrar nos corações e que possamos aplicar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vai tratar do apóstolo Paulo, desse casal Andrônico e Júnias, de Rufo e sua família, e outros cooperadores no ministério de Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários do Novo, que a gente tem conhecimento, né, no Novo Testamento. A grande parte dos livros do Novo Testamento que foram escritos por Paulo. E também a gente tem que deixar claro que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Se não fosse por Paulo, o evangelho não teria chegado até nós. Então, na introdução da lição, eu vou ler uma parte aqui que eu acho importante. Paulo, um dos missionários mais importantes de todos os tempos, trabalhava em equipe, incluindo homens e mulheres. A interação entre os membros dessas equipes ministeriais e os vários serviços prestados por eles ao reino de Deus esclarece as questões do grande avanço do evangelho no princípio do século, da importância do trabalho feminino, e ilustram também a visão do apóstolo Paulo sobre o relacionamento entre obreiros cristãos e como cuidar deles. Então a gente vê que o apóstolo Paulo foi um grande missionário, foi um grande servo de Deus, mas nem por isso ele deixou de trabalhar em equipe, nem por isso ele desprezou as pessoas e quis trabalhar sozinho. Pelo contrário, ele sempre, desde que ele foi chamado para esse ministério, sempre teve pessoas que ajudaram ele na sua missão. O texto básico da lição diz, está lá em Romanos 16, de 3 a 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Pode passar, por favor. Aí, dando continuidade ao texto básico, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. No próximo tópico, a gente vai falar de Andrônico e Júnias. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Dando continuidade ao texto básico. Saudai Trifene e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim.
Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então esse texto está lá em Romanos 16, de 13 a 16. Esse foi o texto básico da lição. O texto devocional diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Próximo, por favor. O texto devocional diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O versículo-chave é: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16, 19. O roteiro da lição. A gente vai fazer uma breve introdução. O primeiro tópico, um casal de companheiros de Paulo, Andrônico e Júnior. Uma família acolhedora na igreja, o segundo tópico, Rufo e sua família. Vários outros cooperadores do ministério, que tem aqui na lição também alguns que foram cooperadores no ministério do apóstolo Paulo. E a conclusão. Então, o apóstolo Paulo, ele não teve uma família de sangue que o acompanhasse no ministério. Mas desde sua conversão, sempre teve quem o ajudasse a cumprir os planos que Deus tinha para a sua vida. Então a gente lembra que logo no início ali, quando Jesus chamou Paulo para o ministério, já teve logo ali quem ajudasse a ele. Barnabé foi um grande ajudador no início do ministério de Paulo. E foi assim sempre na vida dele. A presente lição mostra alguns desses companheiros, amigos e cooperadores. No reino de Deus, não fazemos as coisas sozinhos. Trabalhamos em equipe e, no final, o nome do Senhor é sempre glorificado. Então, aqui eu coloquei um versículo para mostrar o que eu falei no slide anterior. Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então é um trabalho em equipe. Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento? A igreja. Deus dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós só somos instrumentos nas mãos de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. É muito importante nós pensarmos, desde o início dessa revista, nós temos trabalhado isso, de cooperação, de saber o que é igreja, o que é corpo. Então, nós precisamos prestar atenção qual é o nosso papel diante do dom que Deus nos deu, diante do que eu mais gosto de fazer. Então, qual é o nosso papel na sociedade, como corpo de Cristo, como igreja? Porque o templo lá é para comunhão. Nós estamos em comunhão, mas nós, como igreja, como corpo, precisamos estar atentos nisso. O que eu preciso fazer? Meu vizinho que está ao lado, o que eu tenho proporcionado para que ele veja a luz de Cristo em mim? O que nós, como casal, temos proporcionado para as pessoas verem Cristo em nós? Então, a gente tem que ter atenção a isso e não dar às pessoas para querer algo em troca, né? A gente tem que dar com o amor de Cristo. Então, a gente não pode também tentar barganhar o evangelho. A gente precisa dar o amor de Deus. Então, como foi falado na lição anterior, com respeito à família, né, com relação à família, é aquilo que a gente colocou lá. O marido não é mais importante que a esposa, nem a esposa é mais importante que o marido. A família é a equipe.
E essa equipe vai trabalhar em conjunto, cada um tem sua função, vai trabalhar em conjunto pro melhor da família. E na igreja funciona da mesma maneira, cada um com seu dom, cada um com seu ministério, mas todos em prol de um bem comum, que é a expansão do reino de Deus, a expansão a pregação do evangelho. Então, continuando, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 3, de 5 a 11. Então, Romanos 11:36 diz, tudo é para ele, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A glória sempre é de Deus. Nós só somos cooperadores, nós só somos instrumentos na mão de Deus. E o primeiro tópico vai falar do casal que foi cooperador de Paulo. Na lição anterior, falamos sobre Priscila e Áquila, que foram companheiros de Paulo também no ministério. E nessa lição, ele fala de Andrônico e Júnias. Não se sabe se Júnias seria uma mulher ou um homem. Não se tem, assim, como eu posso dizer, não se tem uma afirmação se Júnias foi homem ou mulher. Mas alguns autores, acho que a grande maioria, acha que Júnias era a esposa de Andrônico. E eles foram companheiros de Paulo no ministério. Eram seus parentes ou patrícios, diz o primeiro subtópico. Acredita-se que poderiam ser judeus da tribo de Benjamim. Andrônico e Júnias eram judeus que tinham aceitado o cristianismo. E eles eram judeus. Paulo era da tribo de Benjamim. E Andrônico e Júnias também. Eles eram da tribo de Benjamim. Eles foram também, em alguma ocasião, companheiros de Paulo. Lá em 2 Coríntios 11:23, diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. A gente sabe que o apóstolo Paulo no seu ministério de pregação do evangelho, ele foi muitas vezes preso. E numa dessas vezes que ele foi preso, acredita-se que Andrônico e Júnias também ficaram presos com o apóstolo Paulo. Acredita-se que foi em Corinto que aconteceu isso, que Andrônico e Júnias ficaram presos com o apóstolo Paulo. E diz também que eles se converteram antes dele. Judeus, como já falei, que se converteram ao cristianismo antes de Paulo. Eram notáveis entre os apóstolos. Acredita-se também que eles eram missionários. Essa palavra apóstolos não é que eles eram apóstolos igual Pedro, João, Tiago. Então, apóstolos, como eu estava falando, apóstolos, significa aquele que é enviado. Então, Andrônico e Júnias eram esses apóstolos, né, missionários, que eram companheiros do apóstolo Paulo na sua jornada missionária. Aplicação. A prática ministerial de Paulo nos mostra que o serviço cristão é mais bem realizado quando estamos abertos a dar e receber ajuda uns dos outros. Então a gente precisa ajudar e também precisa aceitar que os outros nos ajudem, né? Às vezes é difícil aceitar que os outros nos ajudem, mas é essa visão que Deus quer para a nossa vida, que a gente tenha também humildade de não somente oferecer ajuda, mas também ser ajudado, né? Porque isso também é uma questão de humildade. E o quanto a gente tem que aprender com relação a isso. Eu, principalmente, assim, com relação a isso, de ser ajudado também. A Alessandra quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Então, no tópico 2, vai falar de uma família acolhedora na igreja, a família de Rufo. Romanos 16:13 diz, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele faz uma exaltação, né? Faz um elogio a Rufo
e sua família, a sua mãe, que tanto o ajudaram no ministério. Rufo, eleito no Senhor, no versículo diz, eleito no Senhor. Acredita-se que Rufo seja irmão de Alexandre, que tinha como pai Simão Cireneu, o que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Marcos 15, 21 diz, e obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, esse Simão Cireneu ajudou Jesus a carregar a cruz, naquele caminho de Jesus até o Calvário, né? Aí eu peguei na internet uma frase, né, um texto de um autor, um escritor americano, mas que ele é radicado aqui no Brasil, Champlin. Ele falou que eleito, não são palavras minhas, isso daí, são palavras dele. Eleito é a palavra descritiva de Rufo. Neste caso, o mais provável é que tal vocábulo não deve ser compreendido em qualquer sentido técnico ou teológico, como escolhido por Deus. Embora certamente isso também suceda no seu caso, porque Rufo era um cristão. Mas antes devemos compreendê-lo como uma espécie de sinônimo de eminente, destacado, isto é, distinguido por sua graça, por seu serviço e por sua especial elevação de caráter. Por conseguinte, a adição de no Senhor significaria que Rufo mostrava distinguir-se como crente em Cristo Jesus. Quantas pessoas na igreja, né, que a gente às vezes elogia a pessoa, poxa, aquela pessoa ali é tão dedicada à obra de Deus, ela se entrega mesmo na obra, ajuda outras pessoas. E essa é a característica que o apóstolo Paulo destaca na vida de Rufo, né? E também destaca isso na mãe dele. No subtópico 2, ele diz, né? Sua mãe tem sido mãe para mim. Uma nota carinhosa e singela é a menção de Paulo à mãe de Rufo. Essas palavras sugerem uma profunda afeição de Paulo pela família de Rufo. E esta senhora, com certeza bem idosa e provavelmente viúva na época, é lembrada pelo apóstolo Paulo como uma mãe para ele, por sua importância na vida e ministério dele, tratando-o como um filho seu. Quantas vezes, né, a gente também tem um amigo e a gente leva na nossa casa e nossa mãe, de uma certa forma, dá um apoio a essa pessoa. Não sei quantos já passaram por isso, mas lá em casa eu já passei por isso. Levar colegas e minha mãe tratar tão bem que parecia como um filho. A Alessandra quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, eu vou falar só as tarefas, né? A atividade prática que na semana que nós precisamos, na verdade, a partir de hoje, nós mudarmos o nosso modo de viver. Porque às vezes a gente espera sempre do próximo, mas a gente tem que esperar de nós mesmos, independente do que o próximo vai fazer, independente do que o marido vai fazer, independente do que mãe vai fazer, nós temos que fazer, sem algo em troca. Então eu vou falar depois, mais para frente. Então, isso foi um serviço, né, que a família de Rufo prestou. A gente sabe que na família, nossa vida é uma vida de serviço, não tem jeito. Na igreja também, nossa vida é uma vida de serviço. Jesus veio para servir, ele mesmo diz que ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Então, nós que temos Cristo como único suficiente Salvador, devemos ter também essa questão bem enraizada no nosso coração, que a gente veio para servir e não para ser servido. Uma aplicação desse segundo tópico, será que a nossa família em particular, ou a família de Deus, tem de alguma forma sido instrumento para a obra do Senhor? O que temos oferecido? Trabalho? Dinheiro? Orações? Então, fica aí essas perguntas, cada um responda para si mesmo aí, o que a gente tem feito para que a nossa família seja mais edificada, para que a nossa família cresça, para que a nossa família seja bênção na vida de outras famílias, assim como a nossa igreja também seja bênção na vida das pessoas, nossos irmãos na igreja sejam abençoados pela nossa vida. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é usando os nossos dons na igreja para o serviço. É interessante, agora eu vou falar que eu lembrei aqui. Às vezes vocês me olham sempre olhando para baixo. Já é um serviço que a gente está fazendo aqui, né?
Não somos especialistas em informática, não sou formada em informática, pelo contrário, a Alessandra é informática, mas não está trabalhando na sua formação. Então, nós estamos aprendendo realmente agora. E por que nós estamos aprendendo agora? Não somente para o meu trabalho, que eu utilizo a internet também, mas para fazer o melhor para Deus. Então, se a gente está se empenhando, embora tenha alguns defeitos, porque nós não somos profissionais nisso, tem algum atraso de internet, porque nós não temos internet, eu acho que suficiente para isso que a gente vai estudar, mas nós estamos nos empenhando para fazer o melhor, mesmo sendo à distância. Então, o que nós temos feito de melhor para o próximo? O que temos feito de melhor para Deus? Então, vamos nos empenhar realmente. Alguém está precisando de algum alimento, dê o seu melhor. Eu lembro que minha mãe, ela servia ao próximo antes dela ter aquilo que ela almejava. Por exemplo, ela já abençoou família, pagou parcelado móveis para ajudar, e minha mãe nem tinha o móvel que ela deu de presente. Eu não estou falando em relação só realmente a dinheiro, mas a gente tem que dar o melhor como se fosse para nós. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu vou fazer um bolo para uma pessoa, eu tenho que fazer como se fosse para eu comer. Então, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Se for um alimento para eu dar, eu tenho que dar o melhor que eu posso, com a minha possibilidade, eu tenho que dar o melhor. Às vezes eu não tenho nada, então, mas eu tenho algo para dar, uma oração, alguma coisa de melhor. Não faça de qualquer jeito. Deus está vendo e não é o que a gente precisa, a gente tem que fazer, a gente tem que dar o melhor. Deus deu o seu melhor, Deus deu a vida, né? Nós não vamos dar a vida ao próximo, porque Jesus já fez isso. Jesus Cristo já morreu por nós. Então vamos dar o amor, a gente só deve o amor, né? Mas a gente tem que dar o melhor para o nosso próximo. Às vezes a pessoa pode falar assim, não sei como ajudar essa pessoa. Então você pode ajudar essa pessoa como? Ora por essa pessoa, entendeu? Intercede por essa pessoa, leva a Deus os problemas dessa pessoa. Então isso já é uma grande ajuda que você vai dar para essa pessoa. Com relação à igreja, não sei como ajudar a igreja, não sei ainda, não sei qual é o meu dom. Faz o seguinte, então, pega 1 quilo de alimento não perecível, pega uma cesta básica, deixa na igreja. A igreja vai ajudar outras pessoas com relação a isso. Com relação à liderança também, né? Porque as pessoas esperam muito da liderança. Às vezes a liderança está precisando de oração, às vezes não. Na verdade, a liderança, eu estou falando liderança a nível geral, desde o pastor, que é lá em cima da hierarquia, até os líderes abaixo dele. Então, às vezes as pessoas, poxa, nem ligaram para mim, nem mandou uma mensagem. Não é fácil, não. Quem trabalha, eu falo por mim. Meu trabalho é intenso, eu lido com escola, eu dirijo uma escola. Então, eu tenho que ficar atento a cada aluno. E quando eu chego na igreja, eu tenho que fazer a mesma coisa. E às vezes, eu passo o dia inteiro mandando mensagem para cada pessoa. Mas com esse trabalho intenso que eu estou tendo no meu trabalho, não dá, eu coloco no grupo. Mas eu não estou falando que alguém vê a mim me cobrando, não. Mas eu estou falando que a gente se importar com a liderança. Porque às vezes a gente espera da liderança ser o perfeito, o super-herói. E não é. Somos humanos igual a você, eu sou humano igual a Alessandro. Então, todo líder precisa de oração, precisa de... Você está bem? Eu quero orar por você, eu quero ser um canal de bênção na sua vida, porque a liderança sempre fica isolada. Os liderados são mais apoiados, mas a liderança fica isolada. Então, vamos ficar atentos nisso, nós orarmos pelo nosso pastor, pela família do pastor, nós orarmos pelos liderados deles, todos os líderes de cada ministério, nos importar com o próximo em relação a tudo, inclusive a liderança. A gente está ali na igreja, pessoal, a igreja é uma família. Nós não estamos ali para acusar, para, de uma certa forma, coagir a pessoa. Não, a gente está ali para nós nos ajudarmos um ao outro. Entendeu? É a mesma coisa. O
O marido está passando por um problema, a esposa ajuda o marido, a esposa está passando por algum problema, o marido ajuda a esposa. É uma família, um orando pelo outro, um se importando com o outro. Então é isso que é a igreja, é isso que vai fazer uma igreja forte. Uma igreja forte se faz assim, um amando o outro, amai-vos uns aos outros, como diz, assim como eu vos amei. Então a igreja, ela tem que, os irmãos, nós temos que nos amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Suportarmos uns aos outros como? Dando suporte uns aos outros. Entendeu? Para que todos avancemos na obra e possamos seguir a nossa jornada aqui na Terra. Vou passar aqui para o próximo tópico. Esse é o terceiro tópico e último. Eu vou ler esse versículo de Romanos, está em Romanos 16. Não, pera aí, deixa eu ver aqui, não está em Romanos 16 não. Deixa eu ver aqui. Está em Romanos 12. Romanos 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, esse versículo aqui está falando tudo já que a gente falou. Cada um tem sua função, faça a sua função com excelência, para que a obra de Deus avance. Em Gálatas 3, de 26 a 29, diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então essa terceira parte da lição vai falar que não importa a raça, a classe social, o gênero, se é homem ou se é mulher, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, eles são enxertados no corpo de Cristo e têm a sua função. O pé não vai fazer a função da mão. O braço não vai fazer a função da perna. Não. Mas Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, assim como Cristo é a cabeça do corpo. Então, coloquei essa parte aqui para a gente dar uma lida. É o que eu entendo assim, desse tópico. Percebe-se nesse tópico que não importa a raça, a classe social ou gênero. Vemos como membros da igreja judeus convertidos ao cristianismo, gentios, são aqueles que não eram judeus, mas aceitaram a Cristo, homens e mulheres, não importa. Cristo salva a todos, quantos confessam o seu nome, e nos chama para servirmos na sua obra, sermos cooperadores na expansão do seu reino. Então não importa se é brasileiro, se é africano, se é australiano, se é europeu, não importa. Todos são seres humanos, e a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Sem Cristo, o ser humano está perdido. Então, em Mateus 10, 32, 33, o próprio Jesus diz: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Jesus falou isso. Então, nós temos a aplicação desse tópico. É maravilhoso perceber o modo como pessoas tão diferentes trabalham juntas para a expansão do reino de Deus, por meio da igreja. E assim a sua multiforme sabedoria é manifestada em unidade. Aqui na lição, ele coloca exemplos de pessoas que, por exemplo, quanta raça, de diferentes raças foram usadas. Aquele e Priscila, que eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas que ajudaram, foram usados na obra missionária. Andrônico e Júnias, também que eram judeus, convertidos ao cristianismo, também, que foram usados. Amplíato, Urbano,
os quais Paulo se refere no capítulo 16 de Romanos. E na revista diz aqui que eram nomes comumente dados a escravos. Quer dizer, e também o comentarista colocou aqui na revista, Aristóbulo, seja um neto de Herodes o Grande e amigo do imperador Cláudio. Então, pessoas de baixa classe social e pessoas de classe social mais alta. Mulheres também que foram usadas. Priscila, esposa de Áquila, que foi usada na obra missionária. Júnias, que foi usada na obra missionária também. O comentarista também coloca aqui. É evidente que Paulo tem grande admiração por elas. Por quem? Por Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia. Então, ele coloca aqui uma lista de mulheres que foram usadas na obra missionária também. O autor coloca aqui: o lugar preeminente ocupado pelas mulheres no círculo de colaboradores de Paulo demonstra que ele definitivamente não era o machista que alguns imaginam. Então, esse tópico da lição, ele está aqui para mostrar isso. Que não importa a raça, não importa a classe social, não importa o gênero, Deus veio para salvar a todos e veio para que todos tivessem sua parte na obra dele, na obra missionária. Próximo, a conclusão. Paulo conclui sua lista de saudações pessoais com 2 observações que indicam o ambiente afetivo que o Espírito Santo produz na igreja. No versículo 16 ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, a igreja é um ambiente de amor, é um ambiente de paz, de harmonia, é um ambiente de ajuda mútua, assim como nossa família deve ser também. Na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, a minha opinião, né, a nossa casa, a união da nossa casa, o amor da nossa casa deveria se refletir na igreja, né? A Alessandra quer falar alguma coisa? Então, nós já falamos tudo dessa lição, até a continuação da lição anterior, que falou de Áquila e Priscila. Então, qual é o nosso dever? Vou colocar essa pergunta para vocês mesmos responderem. Qual é o nosso dever? Qual é o meu dever aqui na Terra? Meu dever é simplesmente viver, nascer, viver e morrer? Ou nós temos um compromisso com Deus, já que decidimos a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador? E aqueles que não têm, assim, não aceitaram Jesus como Senhor e seu Salvador, qual é o seu dever aqui na Terra? O que você tem esperado a viver aqui na Terra? Você conhece Jesus? Porque Jesus é maravilhoso. Então, conheça Jesus o mais íntimo possível, que vocês vão entender o que nós estamos falando aqui. Viver o melhor de Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e servir ao seu reino, né? Trazer o reino de Deus aqui na Terra. Então, o nosso dever precisa ser reavaliado todos os dias. Não é um dia, não. Hoje, para viver eternamente. Todos os dias nós temos que reavaliar qual é o nosso dever, nosso papel. Eu não sei se você vai ainda terminar a lição, que eu vou dar alguns avisos, mas vai falar mais alguma coisa. É isso, então, que o sentimento que eu tive nessa lição aqui é o ambiente de afetividade, de amor, de unidade que havia nessa igreja. Então, às vezes a gente fala, a igreja primitiva era melhor. Muitos falam, né? Eu já ouvi falar, a igreja primitiva, não sei o quê, mas de repente eles conseguiram viver em maior ambiente de unidade, de amor, do que nós. Talvez se nós nos esforçássemos para viver, né, o que foi dito nessa lição, viver o serviço, viver o amor, viver para servir e não para ser servido, viver para amar, viver para nos suportarmos uns aos outros, no sentido de dar suporte, talvez a igreja seria outra e o mundo, consequentemente, seria outro.
Então é isso que nós temos aqui para deixar no dia de hoje. Agradecemos quem disponibilizou seu tempo para assistir essa lição e que possa ser bênção na vida de cada um. Esse é o nosso intuito. Amém. Eu quero dar alguns avisos que tem a ver com a nossa lição também. Hoje é aniversário da ministra Isabela, ela dá aula em nossa classe constantemente. Então, que possamos orar, vou pedir até ao Alessandro que ore pela vida dela. Mas você que conhece a ministra Isabela, vamos fazer o nosso papel. Vamos nos importar com ela, dar um feliz aniversário, para que ela seja lembrada. Todo nascimento deve ser lembrado, né? Nós devemos celebrar a cada dia do ano que nós fazemos o aniversário. Então, vamos celebrar pela vida dela, vamos agradecer também pelo tempo que ela ficou conosco e tem ficado conosco e vai ficar mais ainda. Agradecer pela saúde e pela família dela também. E eu peço a vocês que, não somente a oração pela ministra Isabela, vamos acordar e fazer o que eu tenho que fazer hoje. E colocar em ação aqueles dons, aqueles talentos que Deus nos deu. Ora, ali para encerrar, agradecemos a todos vocês que assistiram. Eu não sei se a imagem apareceu no mesmo tempo da fala, mas eu vou ver aqui que a gente está gravando também essa lição. Vou ver se eu coloco novamente para ficar direitinho para vocês. Desculpe se a tecnologia não nos ajudou mais uma vez hoje, mas lá na frente a gente vai conseguir acertar isso tudo. Ora por nós e pela ministra Isabela. Te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui, Pai, na Tua presença. Perdoa, Deus, nossas faltas, nossos pecados, purifica o nosso coração a cada dia, a nossa mente. Muito obrigado porque deitamos, dormimos, Pai, acordamos porque o Senhor nos sustentou. O Senhor, Pai, é o dono da vida, o Senhor é o Criador do universo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor se importa conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos, Deus, também que Tu possas derramar, Pai, nessa manhã uma bênção especial, Pai, sobre a vida da Isabela. Que Tu possas, Deus, derramar uma bênção especial, Pai, sobre a vida do Edmar, Pai, o marido dela. Não sabemos o que ela está precisando nessa hora, Pai, mas que a Tua alegria, Pai, a Tua paz, o Teu amor possa transbordar, Pai, do coração do Edmar, possa transbordar, Pai, do coração da Isabela. Abençoa, Pai, essa família, dá unidade, Pai, a essa família, fortalece, Pai, essa família a cada dia. O marido, Pai, amando sua esposa, a esposa, Pai, respeitando seu marido. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós te pedimos também, abençoa, Deus, a família de cada irmão da Igreja Batista Monte Oreb. Abençoa, Pai, as nossas famílias, derrama da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas famílias. Abençoa essa semana também, que seja uma semana de paz na Tua presença, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom domingo para vocês.